Muito bem, estamos de volta às aulas. Algumas escolas começaram as aulas essa semana, outras vão começar nas próximas semanas, enfim. E todas as escolas agora vão ter que se adaptar à nova lei que foi sancionada pelo nosso queridíssimo pelo nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou mostrar aqui para vocês. É o que determina a Lei 15.100 de 2025, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada no Diário da União nesta terça-feira. Ficam proibidos de usar os aparelhos eletrônicos portáteis, celulares e tablets, entre outros, durante o período na escola. Os estudantes matriculados na educação infantil fundamental e no ensino médio. A gente vai discutir o que é bom, o que é ruim. Obviamente que eu vou dar a minha opinião no final e vai envolver bostileiro. Vamos lá, vamos pegar aqui a matéria lá no começo. Celulares proibidos nas escolas. Saiba o que muda na volta às aulas. Lei estabelece regras para a utilização de smartphones na educação básica. Aparelhos só serão permitidos em atividades pedagógicas ou em casos excepcionais, como os de alunos com deficiência que necessitam de tecnologia assistiva. Então é aí. Aqui a gente já entra no primeiro benefício, no que é bom o uso dos celulares, que é quando ou serve de apoio para alguma atividade, para alguma matéria de algum professor que precisa que faça os alunos pesquisarem alguma coisa, ou de repente quer estudando alguma coisa voltada para a tecnologia, e aí precisa do uso dos celulares. Isso aqui é uma coisa que a gente até poderia ser contra essa proibição ou contra essa lei, caso seja nesses quesitos de alguma atividade ou alguma coisa que o professor eles precisam de a utilização do celular. Então vamos continuar aqui. Entre esta segunda-feira, que foi dia 27 de janeiro que passou, e a primeira semana, a maior parte das escolas e particulares do Brasil iniciará o ano letivo. No caso das instituições que ainda permitiam o uso do celular em sala de aula, será o início de uma nova era. Os aparelhos serão vetados, inclusive nos intervalos. É isso que a gente vai falar daqui a pouco, sobre o passo a passo, sobre onde, quando será proibido, em que momentos que será proibida a utilização do celular. Sancionado pelo presidente em 15 de janeiro, a lei estabelece essa proibição, abarca todas as turmas, quer dizer, envolve todas as turmas de educação básica, infantil, fundamental e ensino médio. Em que momentos os celulares não poderão ser usados? É aqui que a gente já vai entrar na primeira polêmica do vídeo. De acordo com a lei, o uso de celulares será proibido durante as aulas, recreios, intervalos e atividades extracurriculares. Em algumas escolas e redes de ensino por decisões locais, essa limitação já estava valendo em 2024. Então, assim, agora que vai entrar num ponto um pouco polêmico, da qual eu já vou começar a falar um pouco sobre isso, dar um pouco a opinião. Eu achei um pouco exagerado. Em que momento? No intervalo, ou quando a criança não está realmente precisando prestar atenção na aula, no que o professor está passando. Aí eu achei um exagero você proibir durante o intervalo. Eles aqui não explicam o porquê envolve o intervalo, ou porquê envolve momentos em que você não está na aula. Então, se você realmente está na aula, precisa prestar atenção, o professor está escrevendo alguma coisa no quadro, ou passando algum slide, alguma coisa, aí tudo bem, durante a aula. Mas durante o intervalo, onde você não está em aula, você está conversando, enfim, N coisas, conversando sobre TikTok, dancinhas e conversando quem vai pegar quem, enfim. Então, vamos lá. Aqui já diz, agora vamos falar sobre as exceções. A nova lei permite que estudantes portem seus celulares nas escolas, desde que o uso fique restrito a situações excepcionais como emergências e necessidades de saúde. E também aceita quando está relacionado a fins pedagógicos ou didáticos, como a gente já falou, conforme a orientação do professor, a inclusão e a acessibilidade de estudantes com deficiência e atendimento a condições de saúde e garantia dos direitos fundamentais. Agora, sim, aqui tudo bem, quando você precisa realmente de
usar o celular para algum fim pedagógico, para alguma matéria, alguma coisa. Aqui a matéria continua justificando a lei que o uso excessivo dos celulares traz impactos negativos. A gente inclusive falou isso no vídeo das redes sociais. Alunos que passaram mais de 5 horas diárias conectados obtiveram em média 49 pontos a menos em matemática do que aqueles que utilizam os dispositivos por até 1 hora. Tudo bem, né? Ou ter pontos negativos em matemática já nunca dependeu do celular, mas enfim, vamos lá. 80% dos estudantes relataram distrações durante as aulas, bem acima da média em outros países como Japão e Coreia do Sul. E a medida já começa a valer após a sanção, ou seja, já no dia 15, a partir do dia 15 de janeiro. Enfim, aí a matéria termina aqui e aí já começa os debates, igual tem essa outra matéria que saiu aqui da BBC, que diz: não adianta escola proibir celulares e os pais continuarem deixando usar 5 horas seguidas em casa. Aqui já é um tema que a gente pode discutir realmente, porque às vezes a criança ela fica muito tempo em casa, ela fica muito tempo sem nada para fazer. Antigamente a gente jogava videogame, brincava na rua, mas agora é época de celular, não tem jeito, é época de rede social, de TikTok, e infelizmente a gente tem que se adaptar a isso, a gente precisa se adaptar a essa nova tecnologia, a toda essa novidade que não tinha até 15, 20 anos atrás. Antigamente, sei lá, 20 anos atrás era Lan House, jogar Counter-Strike, era jogar Gunbound, eu jogava muito Gunbound, Counter-Strike. O máximo que tinha era o Orkut e o início do Facebook, mas nada dessas coisas de celular tecnológico, smartphone. Celulares eram aqueles que só ligavam, tinha um tijolão que você, enfim, momento nostalgia. Então hoje o momento, a era é outra, o momento é outro. Então a gente tem que ver que as crianças, os adolescentes, eles estão nessa fase de mexer em celular, de fazer, só que os pais cabem também a controlar. A gente sabe que não é todo mundo que tem condições de pegar o filho e vou pagar uma escola de futebol, um balé para as meninas, vou pagar atividades para o meu filho, porque muitas pessoas, principalmente em escola pública, não têm essas condições de sair pagando as coisas, né? Por mais que... E também tem o SESC, tem algumas coisas públicas que o aluno pode os pais podem até inscrever seus filhos para atividades, mas a gente sabe que, né? Acho que conhecimento, estudo pro bolsileiro, né, não é lá aquelas coisas, mas enfim. E aqui ela até relata que foi graças ao celular, deixa eu trocar a tela aqui, que foi graças ao celular que a Débora, professora de uma escola municipal paulistana, conseguiu desenvolver atividades de programação com seus alunos do ensino fundamental. Sabe? A professora teve a ideia de colocar ali programação e obviamente que teria que ter o uso do celular. Impulsionando um projeto de robótica com sucata que a fez chegar aos melhores colocados do Global Teacher Prize, prêmio para professores considerado Nobel da Educação, e ela foi a primeira brasileira a chegar ao top 10 do prêmio internacional em 2019. Então a gente vê que a professora ela conseguiu usufruir da melhor forma usar o celular. Ela conseguiu fazer com que os alunos desenvolver essas atividades, tanto que quase, né, ganhou o prêmio Nobel de Educação, chegou entre as 10 primeiras colocadas. Bom, então agora é a hora que a gente vai falar sobre os pontos positivos, pontos negativos, a opinião final, né, porque sempre tem que ter. Bom, como já foi falado, você tem os pontos positivos dessa proibição, que é o aluno ter mais atenção, poder prestar atenção na aula, poder fazer as atividades. E você tem o ponto negativo da proibição, que é a utilização como atividade pedagógica, né? Como a utilização do celular para você usar como um artifício ali, como um apoio para você durante a aula. Mas a gente tem que ver que, infelizmente, agora a gente vai entrar ao lado polêmico, opinião mais forte, que infelizmente regras não combinam muito com o brasileiro, o bolsileiro médio, desde
do seu crescimento, desde do pequeno até lá em cima, até o adulto, infelizmente. Então, assim, por mais que a proibição ela seja, às vezes, pensando nesse benefício, tendo pontos positivos, pontos negativos, eu acredito sinceramente que o negócio tem que ser mesmo proibido, não entra aqui com o celular, porque infelizmente o bolsilheiro, não importa a idade, ele vai e já tem a cultura de desrespeitar a regra, cara. Infelizmente. Infelizmente tem muito noinha em escola aí, Zé Droguinha, que dane-se as regras, cara. Ele vai dar um jeito, vai falar que esqueceu o celular, vai vir com 2 celulares, enfim. Então, realmente, isso pode acontecer de ter problemas, inclusive, né? Não, o celular é meu e não sei o quê, principalmente aqueles menininhos que, meu pai vai te pegar, bibibi, meu pai, tititi, ele vai vir aqui e vai bater em você, professor. Ele vai bater em você, professora. Que maravilha, né? Isso acontece muito. Então tem esse lado também. Então, assim, é difícil você colocar regras, educação e respeito não combina com o brasileiro. Não combina, nenhuma das 3, não combina. Com a maioria, né? A gente não pode generalizar. Mas, assim, eu espero realmente que a lei ela possa fazer com que os alunos eles prestem mais atenção, eles sejam pessoas melhores na vida, que não pensem só que isso é uma proibição, uma regra e que está me prejudicando, de que meu pai vai bater em você, sabe? Que isso possa ser utilizado da melhor forma, assim como fez a professora. Ela utilizou da melhor forma para ajudar os seus alunos com as suas atividades e ganhou quase um prêmio Nobel de Educação aí. Então, se for usado da forma correta, tudo bem, não tem problema. Agora, se for usado da forma negativa, como já tem estudos e tal, até citei no vídeo das redes sociais, tem estudos que falam que você emburrece a pessoa, deixa a pessoa depressiva, com ansiedade, esse uso excessivo de redes sociais. Então, pelo menos na escola, a gente não devia realmente utilizar celulares. Eu lembro que quando eu fazia faculdade tinha prova, era uma mesa do professor e a mesa do lado só para celular. Todo mundo deixava o celular ali, e aí os professores contavam os alunos e contavam a quantidade de celulares. Se tivesse menos celulares do que alunos, alguém não colocou o celular ali, e obviamente que não tinha como a pessoa não ter celular. Você faz faculdade, você já é adulto, então você tem que ter um celular, enfim. Acho que deu para entender. Então já comenta aqui o que você acha sobre isso, se esse vídeo fez algum sentido para você, se te impactou de alguma forma, o que você acha, comenta a sua opinião aqui. Eu já dei a minha opinião, acho que tem os pontos positivos e negativos, mas se for para ser realmente opinativo, se for a minha opinião, tem mesmo que proibir isso aí, porque senão vira uma moda, vira uma festa, até porque também seguir regras acho que não é muito, né? A gente sabe. Enfim, eu espero que esse vídeo tenha te impactado de alguma forma. Já comenta aqui a sua opinião também. Muito obrigado e se inscreve no canal, não esquece. E fui. Rodrigo critica tudo e mais um pouco. Seu canal ferve mais que fogão de louco, com suas tiradas e sua opinião. Faz todo mundo rir e chorar de emoção.